Fala galera, aqui é o professor Luiz, estamos iniciando a nossa 11ª aula do segundo ano de filosofia, tema filosofia e educação, né? Tem uma frase muito conhecida chamada educar para a verdade. Inclusive, eu acho até estranho porque algumas linhas aí, algumas pessoas por aí, falam educar para a verdade vos libertará. Eu já ouvi muito isso. E eu acho que é importante a gente discutir alguns conceitos aí. Eu acho que a ideia de verdade e a ideia de ignorância, de incerteza, ela está muito associada ao conceito de educar, de educação. Só para vocês entenderem, o conceito de verdade é determinado da seguinte maneira, que a verdade é um valor e significa o que é verdadeiro. Ele confere as coisas aos seres humanos, ao mundo, em sentido que não teriam se fossem considerados indiferentes à verdade ou à falsidade. Em outras palavras, né? Aquilo que eu considero verdadeiro, né? E que tem um sentido para mim, né? E indiferentemente se isso for verdade ou falsidade, a verdade para mim é esse valor e isso significa, né? Se eu for pensar um pouco nesse processo, automaticamente existe também o conceito de ignorância. Ignorância é um estado no qual as pessoas mantêm determinadas crenças e opiniões e é isso que vai determinar a sabedoria dessa pessoa, né? As crenças e as opiniões. E essas crenças e opiniões muitas vezes não são discutidas, né? E aí isso passa a ser determinado um determinado comportamento ignorante, né? Uma pessoa ignorante é aquele que muitas vezes mantém suas crenças, mantém as suas opiniões e isso impede de ele buscar saber mais coisas, né? E a incerteza já é um passo ali que difere da ignorância. Por quê? Porque ela vai te provocar uma determinada dúvida, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Então, assim, eu posso até ter determinadas opiniões e crenças, porém, muitas vezes essas opiniões e crenças não me trazem certa verdade, né? Então, eu passo a ter uma visão de incerteza, né? O pensamento filosófico está muito associado a esse desejo da verdade, né? E a incerteza é o ponto-chave para o pensamento filosófico funcionar, né? Em que aspecto? Porque quando a gente tem incerteza de algo, a crença, o valor, ele não reproduz mais aquilo que é a certeza ou a verdade para mim, eu passo a querer, né? Quando eu tenho essa dúvida, eu passo a querer buscar outras coisas para sanar essa dúvida. E isso vai me gerar a tal da curiosidade, né? E é a curiosidade que vai fazer eu movimentar o real e o meu imaginário ao mesmo tempo. Então vamos pensar numa criancinha. A criancinha, quando ela começa a ter curiosidade, ela começa a criar mundo, começa a criar uma realidade muitas vezes paralela para ajudar ela a compreender aquilo que ela está vivendo, ajudar ela a ter brincar melhor, a entender melhor a condição que ela vive, né? E quando eu começo a desenvolver essa curiosidade, né, eu começo a enraizar mais no real e na concretude e na compreensão do mundo e sair do imaginário, né? O que acontece muito com a ignorância? Quem está focado em crenças e opiniões, muitas vezes ele vive na concepção de imaginário. Vou dar um exemplo para vocês. A maioria das pessoas, né, elas não têm uma profundidade de pensamento, não tem uma busca filosófica por verdades. Então ele vai assistir, por exemplo, uma obra literária como uma telenovela, e é possível das pessoas verem a vilã da novela e ver a atriz na rua e achar que é a vilã e querer bater na atriz, por exemplo. As pessoas não conseguem sair do imaginário, elas confundem o real com o imaginário. E a curiosidade é o ponto-elemento que vai fazer a gente querer sair desse imaginário, né? O Platão, por exemplo, chamou essa curiosidade de admiração. O
que é aquilo que vai fazer a gente ficar deslumbrado com o novo. O Aristóteles vai chamar de espanto, que é aquele susto que você toma com aquela coisa nova, que vai fazer você querer se modificar, né? E é claro que para buscar a verdade, sair dessa ignorância, a gente é um processo doloroso e dificultoso. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? O Platão, na obra A República, ele descreve o mito da caverna de uma maneira muito interessante, né? O mito da caverna, de forma bem sucinta e um pouco simplória, é a história de uma pessoa, né, ou algumas pessoas que estavam presas em uma corrente no fundo de uma caverna, e elas tinham, a única realidade que elas conheciam era as sombras que elas poderiam acompanhar, que eram emitidas de pessoas que trabalhavam dentro da caverna lá, entre uma fogueira e a parede, e elas conseguiam ver só as sombras, né, projetadas na parede dessas pessoas. Uma dessas pessoas, ela transgride os grilhões e ela consegue ver a realidade da caverna, e ela vai se admirando com aquilo e com aquele processo todo de dúvida e ao mesmo tempo de construção de conhecimento, que vai chocando ela, mas mesmo assim ela vai tendo aquela curiosidade, vai fazendo ela ir mais, até ela conseguir sair da caverna, né? E é um processo muito doloroso e triste. Um filme que representa esse processo de dúvida, de sair da caverna, é a obra O Matrix, né? O filme Matrix, se eu não me engano, ele é de 99. Ele é um filme que vai abordar como é doloroso sair desse processo da caverna. É claro que o Platão ele está tentando, de forma alegórica, explicar como que é o processo socrático de sair dessa ignorância, né? Como que apronta, né? Vou usar como exemplo o próprio pensamento do Sócrates, né? Para sair da ignorância e essa busca da verdade. O Sócrates ele usa um conceito chamado de maiêutica. Maiêutica significa tirar os véus, né? Então, para o Sócrates, as opiniões e as crenças, elas são como se fossem véus que tampassem a nossa visão para o real e nos mantesse preso nesse imaginário maluco aí, né? E tirar os véus é como se cada vez que a gente constrói o conhecimento é como se fosse caindo, né, essas vedações da nossa visão, né? O processo ele é tão importante que o primeiro passo para você construir essa verdade ou essa busca da verdade, que segundo Sócrates ela é possível de ser alcançada, já a visão sofista cética vai falar que não. Mas para você buscar essa verdade, o primeiro passo é tentar conhecer a si mesmo, né? Quando Sócrates vai até o oráculo de Delfos, lá no segundo a obra Alcibíades do Platão, Alcibíades 1, se eu não me engano, o Sócrates se depara com a seguinte frase, né, no templo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Olha a dificuldade que a gente tem para conhecer a si mesmo, né? Você tem que fazer um exame de si e você tem que olhar de fora, um olhar de fora sobre si mesmo. Para isso você tem que ter um conhecimento de si, né? Esse conhecimento de si, segundo Sócrates, como regra fundamental é a gente reconhecer que a gente não sabe nada. O ignorante que tem a crença e a opinião, ele acha que sabe todas as coisas. O primeiro passo é você reconhecer que você tem uma limitação no pensamento, no conhecimento, e isso vai te prejudicar para você ter um conhecimento profundo de si, né? Então Sócrates fala que, por isso ele emite a frase, sei que nada sei. O sujeito que reconhece que não sabe é o sujeito que sabe que as crenças e opiniões elas levam à doxologia, né, doxa em grego é opinião, né? Só simplesmente ideias reproduzidas sobre o que eu ouvi dizer que, em vez de eu buscar uma verdade absoluta, eu fico vivendo num mundo de imaginação que disseram para mim que é realidade, né? Um mundo de fake news, por exemplo. Então eu pego as histórias falsas que os outros criam, eu reproduzo porque eu uso esse argumento dos outros como um argumento válido, e aí eu reproduzo. Então Sócrates fala que o segredo
para a gente sair dessa ignorância, além de reconhecer e tentar buscar a si mesmo, é o processo dialético. É através do diálogo. Lembre-se, diálogo significa que você sempre vai ter um ponto de intersecção no outro como um ponto de contrapartida. O que isso significa? Eu tenho minha opinião e eu tenho que ter uma outra opinião que não seja coerente com a minha, para que eu possa ter uma contrapartida, para que eu possa construir melhor meu conhecimento. Então, o fato de outra pessoa pensar diferente de mim, ela é extremamente importante para que eu consiga construir melhor meu conhecimento. A visão diferente de mundo, ela serve para a gente questionar e construir melhor a visão que nós temos. Ela não serve para a gente querer destruir como muita gente pensa, né? Algumas visões olavistas de mundo vão querer destruir o meu opositor, e o objetivo não é esse. O objetivo é construir conhecimento. Eu tenho uma visão oposta, que eu possa ouvir e conseguir assimilá-la e aí melhorar o que eu faço, né? Dentro da educação, né, nós temos o Paulo Freire, que é um professor fantástico, né? E ele vai criar um método dialético de aprendizagem, né? Ele vai representar esse processo socrático dentro da construção de aprendizagem, né? Ele fez todo um trabalho de alfabetização para jovens e adultos, né? Toda uma teoria baseada no quê? No conhecimento prévio e na vida prática que o sujeito tem, para que seja confrontado com a teoria, que é o conhecimento teórico que ele recebe do conhecimento novo, para ele produzir conhecimento e aprender a escrever e tal. Olha que interessante. É dialético o processo. Eu tenho meu conhecimento prévio, as coisas que eu sei, e eu vou utilizá-lo para eu aprender as coisas no concreto, né? Então o professor vem com a teoria e explica, olha, para eu construir uma palavra eu tenho que fazer isso, isso e isso, e isso tem significado porque o mundo é assim, né? Então é importante, dentro da educação, nós temos essa noção dessa busca pelo método dialético do conhecimento, né? E é isso que vai fazer eu encontrar a verdade e perceber que, na verdade, a ignorância muitas vezes faz a gente não conseguir encontrar a verdade. E a gente vai ter muitas incertezas no meio do processo. Mas espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco sobre a relação filosofia e educação. Hoje eu trouxe a teoria filosófica socrática de construção de conhecimento para mostrar que ela é possível dentro da educação. Primeiro a gente tem que reconhecer as bases e entender que a ignorância não é o passo para a gente encontrar uma verdade. Vejo vocês no futuro. Até a próxima.